Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O juiz Sérgio Moro questionou o ex-presidente sobre um e-mail que Marcelo Odebrecht enviou a Antônio Palocci a respeito do imóvel para o Instituto Lula. No depoimento da semana passada, Palocci afirmou que aconselhou a não fazer o negócio por temer investigação. Essa mensagem eletrônica que eu lhe mostrei não confirma o envolvimento do senhor Palocci nessa negociação? Eu não sei se ele estava envolvido ou não, doutor. Eu não sei se ele estava... É problema dele, se ele estava envolvido ou não. Eu só não quero que ele me envolva. Se ele está envolvido, se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. O ex-presidente foi indagado sobre uma reunião que teria tido com o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, e com a então presidente eleita Dilma Rousseff pouco antes da posse dela. O ex-ministro Antônio Palocci afirmou que na reunião foi discutido como a Odebrecht manteria um bom relacionamento com o governo Dilma. Senhor ex-presidente, no dia 30 de 12 de 2010, no penúltimo dia do seu mandato, o senhor teve reunião com Emílio Odebrecht e com a presidente Dilma? Essa agenda é mentirosa, ela não existiu. Eu conversei com Emílio Odebrecht no dia 30 de dezembro, era o penúltimo dia. Eu tinha ido à Bahia inaugurar o 1 milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida. E o Emílio Odebrecht me pediu o seguinte: presidente, eu estou em Brasília, eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Odebrecht e eu estava querendo ver se a presidenta Dilma nos recebia. Eu falei, que a Dilma é possível receber? Recebeu. Eu acho que não durou 10 minutos essa conversa. No depoimento, o ex-presidente Lula negou ter sido favorecido pela Odebrecht com a compra do terreno e do apartamento e com a reforma do sítio em Atibaia. Lula fez ataques ao Ministério Público Federal. Eles inventaram com o triplex era meu. Eles agora inventaram que o apartamento é meu e não é. E ele sabe disso. Como inventaram a história do sítio que é meu e não é. Ou seja, 3 denúncias do Ministério Público por ilação. Mas eu quero enfrentar o Ministério Público, sobretudo a Força Tarefa, para provar a minha inocência. Eu só espero que eles tenham a grandeza de um dia pedir desculpa. O ex-presidente Lula chamou o ex-ministro da Fazenda do governo dele e antigo aliado Antônio Palocci de mentiroso. Na semana passada, Palocci declarou num depoimento ao juiz Sérgio Moro que Lula fechou um pacto de sangue com a Odebrecht, que previa o pagamento de 300 milhões de reais em propinas para campanhas políticas. Segundo Palocci, esse pacto incluía o terreno, o sítio e cachê de palestras. Eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa quase que cinematográfica. E eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. O Palocci é médico, é calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro, então. E nada é verdadeiro. Certo. A única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação. Ou quem sabe ele queira um pouco do dinheiro que vocês bloquearam dele. Em outro trecho, o ex-presidente disse que Palocci criou a expressão pacto de sangue para agradar aos investigadores da Lava Jato. Eu vou repetir, porque aqui se repete muita coisa, doutor. Certo. Aqui se repete muita coisa. Pois bem, então eu fiquei vendo o Palocci falar. Ele inventou a frase de efeito, pacto de sangue, com o Emílio Odebrecht. Ele fez um pacto de sangue com os relatores, com os advogados dele e talvez com o Ministério Público. Certo. Porque ele disse exatamente o que o PowerPoint queria que ele dissesse. Há muito tempo, doutor, há muito tempo eu leio, eu escuto, eu converso com o advogado e eu fico sabendo, todo mundo que é preso, a primeira pergunta é: e o Lula? Você conhece o Lula? O Lula estava lá? Diga alguma coisa do Lula. Isso faz 2 anos e meio, doutor Moro. Certo. Eu lamento profundamente que o senhor tenha feito as denúncias. Não, eu não fiz denúncia nenhuma. O ex-presidente Lula prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Lula é réu no processo no qual é acusado de receber propina da Odebrecht por meio da compra de um terreno, onde seria instalado o Instituto Lula, e de um apartamento.
O ex-presidente Lula chegou para prestar depoimento por volta de 1h50 da tarde. Ele era aguardado por apoiadores que se concentraram a uma quadra da Justiça Federal do Paraná. Lula desceu e caminhou com os manifestantes por alguns minutos. Ele depôs por aproximadamente 2 horas e deixou o prédio às 4h30 da tarde. A área em torno do prédio da Justiça Federal foi bloqueada, como já tinha acontecido no primeiro interrogatório do ex-presidente Lula em maio. Só pessoas credenciadas, como moradores da região, comerciantes e funcionários da Justiça Federal puderam passar. Mas desta vez, o esquema de segurança teve menos policiais. 1.500 agentes de segurança foram convocados, metade do efetivo usado em maio. A Secretaria de Segurança informou que a redução ocorreu porque vieram menos caravanas para Curitiba. Cerca de 7.000 apoiadores do ex-presidente, segundo os organizadores, e 2.000 de acordo com a PM. Eles fizeram uma caminhada e participaram de um ato convocado por militantes do PT e centrais sindicais com a presença de Lula. Grupos que apoiam a Lava Jato também organizaram um ato a 1,5 km da Justiça Federal. Levaram faixas, cartazes e um boneco representando o juiz Sérgio Moro. O ex-presidente Lula foi denunciado 9 vezes pelo Ministério Público. Em 6, ele se tornou réu. Na ação do triplex do Guarujá, Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa recorreu da sentença. Já no processo de hoje, Lula é acusado de receber 13 milhões de reais em propina da Odebrecht, por meio da compra de 2 imóveis, um apartamento vizinho ao que ele mora em São Bernardo do Campo e um terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula. A obra nunca saiu do papel. Na semana passada, o ex-ministro Antônio Palocci, que também é réu nesta ação, confirmou as acusações contra Lula e disse que dividiu com o ex-presidente a preocupação que tinha com a compra do terreno. Comentei com ele nesse dia, nossa ilícito com o Odebrecht já está monstruoso. Já começou comprando um terreno de uma forma completamente torta, o senhor não tem como pôr para dentro esse terreno. Acho que isso aí vai virar uma confusão, um dia nós vamos acabar num lugar como esse que nós estamos aqui. Em Curitiba, Lula ainda responde ao processo sobre o sítio em Atibaia, que o Ministério Público Federal afirma ser do ex-presidente. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, do PR. Ele é acusado de comprar votos nas eleições municipais de 2016 em Campos, no Norte Fluminense, e vai cumprir prisão domiciliar. Antony Garotinho chegou a Campos dos Goitacazes à tarde e passou por exame de corpo de delito no IML. Depois, foi para a delegacia da Polícia Federal. Eu estou proibido pelo juiz de dar entrevista. O ex-governador foi preso hoje de manhã no Rio, quando apresentava um programa na Rádio Tupi. A prisão foi determinada pelo juiz Ralph Manhães, da Justiça Eleitoral de Campos dos Goitacazes, no norte do estado. Antony Garotinho foi condenado por crime eleitoral durante as eleições municipais de 2016. Segundo o Ministério Público, ele se associou criminosamente, de modo estável e permanente, para praticar pelo menos 18.000 vezes o crime de corrupção eleitoral. Ele é acusado de compra de votos, usando o programa Cheque Cidadão, uma quantia mensal paga pela prefeitura a famílias de baixa renda. Na sentença publicada hoje, o juiz converteu a pena de 9 anos, 11 meses e 10 dias em prisão domiciliar até o julgamento da ação em segunda instância. Ele entendeu que o ex-governador continua cometendo crimes, como ameaça a testemunhas e destruição de provas. Esse é o terceiro pedido de prisão contra o ex-governador em 10 meses. Em novembro do ano passado, ele foi preso preventivamente pelo mesmo crime. Foi levado para o hospital com problemas cardíacos e resistiu à transferência para um presídio. 8 dias depois da prisão, o Tribunal Superior Eleitoral mandou soltar Antony Garotinho. Na época, ele era secretário de governo de Campos. Hoje, o advogado de defesa disse que vai recorrer da decisão. O Garotinho,
ele não comprou nenhum voto com esse programa. E as pessoas que receberam o cheque cidadão, em sua maioria, em sua totalidade, são pessoas que são necessitadas. Por volta das 13h30 da tarde, o ex-governador foi levado para casa, em Campos, onde vai ficar preso. Antônio Garotinho foi obrigado a entregar o passaporte e os telefones celulares à justiça. Durante o tempo em que ficar em prisão domiciliar, ele não vai poder ter contato com ninguém, além da família e dos advogados. E terá que usar uma tornozeleira eletrônica. É acusado de receber 13 milhões de reais em propina da Odebrecht, por meio da compra de 2 imóveis. Um apartamento vizinho ao que ele mora, em São Bernardo do Campo, e um terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula. A obra nunca saiu do papel. Na semana passada, o ex-ministro Antônio Palocci, que também é réu nesta ação, confirmou as acusações contra Lula e disse que dividiu com o ex-presidente a preocupação que tinha com a compra do terreno. Comentei com ele nesse dia, nosso ilícito com o Odebrecht já está monstruoso. Já começou comprando um terreno de uma forma completamente torta, o senhor não tem como pôr para dentro esse terreno. Acho que isso aí vai virar uma confusão, onde nós vamos acabar num lugar como esse que nós estamos aqui. Em Curitiba, Lula ainda responde ao processo sobre o sítio em Atibaia, que o Ministério Público Federal afirma ser do ex-presidente. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, do PR. Ele é acusado de comprar votos nas eleições municipais de 2016 em Campos, no Norte Fluminense, e vai cumprir prisão domiciliar. Antony Garotinho chegou a Campos dos Goitacazes à tarde e passou por exame de corpo de delito no IML. Depois, foi para a delegacia da Polícia Federal. Eu estou proibido pelo juiz de dar entrevista. O ex-governador foi preso hoje de manhã no Rio, quando apresentava um programa na Rádio Tupi. A prisão foi determinada pelo juiz Ralph Manhães, da Justiça Eleitoral de Campos dos Goitacazes, no norte do estado. Antony Garotinho foi condenado por crime eleitoral durante as eleições municipais de 2016. Segundo o Ministério Público, ele se associou criminosamente, de modo estável e permanente, para praticar pelo menos 18.000 vezes o crime de corrupção eleitoral. Ele é acusado de compra de votos, usando o programa Cheque Cidadão, uma quantia mensal paga pela prefeitura a famílias de baixa renda. Na sentença publicada hoje, o juiz converteu a pena de 9 anos, 11 meses e 10 dias em prisão domiciliar até o julgamento da ação em segunda instância. Ele entendeu que o ex-governador continua cometendo crimes, como ameaça a testemunhas e destruição de provas. Esse é o terceiro pedido de prisão contra o ex-governador em 10 meses. Em novembro do ano passado, ele foi preso preventivamente pelo mesmo crime. Foi levado para o hospital com problemas cardíacos e resistiu à transferência para um presídio. 8 dias depois da prisão, o Tribunal Superior Eleitoral mandou soltar Antony Garotinho. Na época, ele era secretário de governo de Campos. Hoje, o advogado de defesa... Ele depôs por aproximadamente 2 horas e deixou o prédio às 4h30 da tarde. A área em torno do prédio da Justiça Federal foi bloqueada, como já tinha acontecido no primeiro interrogatório do ex-presidente Lula em maio. Só pessoas credenciadas, como moradores da região, comerciantes e funcionários da Justiça Federal puderam passar. Mas desta vez, o esquema de segurança teve menos policiais. 1.500 agentes de segurança foram convocados, metade do efetivo usado em maio. A Secretaria de Segurança informou que a redução ocorreu porque vieram menos caravanas para Curitiba. Cerca de 7.000 apoiadores do ex-presidente, segundo os organizadores, e 2.000 de acordo com a PM. Eles fizeram uma caminhada e participaram de um ato convocado por militantes do PT e centrais sindicais com a presença de Lula. Grupos que apoiam a Lava Jato também organizaram um ato a 1,5 km da Justiça Federal. Levaram faixas, cartazes e um boneco representando o juiz Sérgio Moro. O ex-presidente Lula foi denunciado 9 vezes pelo Ministério Público. Em 6, ele se tornou réu.
Na ação do triplex do Guarujá, Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa recorreu da sentença. Já no processo de hoje, Lula é acusado de receber 13 milhões de reais em propina da Odebrecht, por meio da compra de 2 imóveis, um apartamento vizinho ao que ele mora em São Bernardo do Campo e um terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula. A obra nunca saiu do papel. Na semana passada, o ex-ministro Antônio Palocci, que também é réu nesta ação, confirmou as acusações contra Lula e disse que dividiu com o ex-presidente a preocupação que tinha com a compra do terreno. Comentei com ele nesse dia, nosso ilícito com a Odebrecht já está monstruoso. Já começou comprando um terreno de uma forma completamente torta, o senhor não tem como pôr para dentro esse terreno. Acho que isso aí vai virar uma confusão, um dia nós vamos acabar num lugar como esse que nós estamos aqui. Em Curitiba, Lula ainda responde ao processo sobre o sítio em Atibaia, que o Ministério Público Federal afirma ser do ex-presidente. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, do PR. Ele é acusado de comprar votos nas eleições municipais de 2016 em Campos, no Norte Fluminense, e vai cumprir prisão domiciliar. Antony Garotinho chegou a Campos dos Goitacazes à tarde e passou por exame de corpo de delito no IML. Depois, foi para a delegacia da Polícia Federal. Eu estou proibido pelo juiz de dar entrevista. O ex-governador foi preso hoje de manhã no Rio, quando apresentava um programa na Rádio Tupi. Palocci declarou num depoimento ao juiz Sérgio Moro que Lula fechou um pacto de sangue com a Odebrecht, que previa o pagamento de 300 milhões de reais em propinas para campanhas políticas. Segundo Palocci, esse pacto incluía o terreno, o sítio e cachê de palestras. Eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa quase que cinematográfica. E eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Palocci é médico, é calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro, então. E nada é verdadeiro. Certo. A única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação. Uhum. Ou quem sabe ele queira um pouco do dinheiro que vocês bloquearam dele. Em outro trecho, o ex-presidente disse que Palocci criou a expressão pacto de sangue para agradar aos investigadores da Lava Jato. Eu vou repetir, porque aqui se repete muita coisa, doutor. Certo. Aqui se repete muita coisa. Pois bem, então eu fiquei vendo o Palocci falar. Ele inventou a frase de efeito, pacto de sangue, com o Emílio Odebrecht. Ele fez um pacto de sangue com os relatores, com os advogados dele e talvez com o Ministério Público. Certo. Porque ele disse exatamente o que o PowerPoint queria que ele dissesse. Há muito tempo, doutor, há muito tempo eu leio, eu escuto, eu converso com o advogado e eu fico sabendo, todo mundo que é preso, a primeira pergunta é: e o Lula? Você conhece o Lula? O Lula estava lá? Diga alguma coisa do Lula. Isso faz 2 anos e meio, doutor Moro. Certo. Eu lamento profundamente que o senhor tenha feito as denúncias. Não, eu não fiz denúncia nenhuma. O ex-presidente Lula prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Lula é réu no processo no qual é acusado de receber propina da Odebrecht por meio da compra de um terreno, onde seria instalado o Instituto Lula, e de um apartamento. O ex-presidente Lula chegou para prestar depoimento por volta de 1h50 da tarde. Ele era aguardado por apoiadores que se concentraram a 1 quadra da Justiça Federal do Paraná. Lula desceu e caminhou com os manifestantes por alguns minutos. Ele depôs por aproximadamente 2 horas e deixou o prédio às 4h30 da tarde. A área em torno do prédio da Justiça Federal foi bloqueada, como já tinha acontecido no primeiro interrogatório do ex-presidente Lula em maio. Só pessoas credenciadas, como moradores da região, comerciantes e funcionários da Justiça Federal puderam passar. Mas desta vez, o esquema de segurança teve menos policiais. 1.500 agentes de segurança foram convocados. Metade do